Saúde, minha família, sou independente de música. Todo dia a gente está aqui respondendo as perguntas ou da comunidade ou aqui do YouTube. Dessa vez eu vou responder a pergunta lá da comunidade do Telegram. Se quiser fazer parte da comunidade, só se inscrever aqui no link que está na descrição. Meu mano Renan Matheus mandou aqui: salve, irmão. Já estudo produção há 6 anos, mas meu processo é bem solitário. Entendi algumas fases, principalmente na parte de sample, que é onde eu mais me identifico, mas já tenho alguma facilidade para identificar loops em músicas de variados gêneros, mas minha dúvida agora é sobre identificar timbres que combinem. Existe algum método que pode facilitar essa busca? Ainda sinto que meus beats estão bem crus. Cara, você tem que pensar sempre na linguagem. Qual linguagem você está trazendo? Naquele estilo, você curte isso aqui, você curte aquilo ali, qual tipo de frequência nesse campo de frequência combina para aquele estilo que você está fazendo? Tem algum tipo de efeito que aprimora aquele tipo de linguagem que você está trazendo? Muitas vezes essa crueza dos beats pode estar em outros processos, um processo de processamento, não só dos timbres, mas como você processa esses timbres, seja na compressão, seja num reverb, seja numa distorção, seja numa compressão paralela. Aí depende do que você quer trazer para aquela linguagem. Pensa que é importante você pensar que tem que dar uma uniformidade para aquilo de alguma forma dentro da sua linguagem. Se você está fazendo baterias que pegam um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra, lembra que essas baterias foram processadas de algum jeito. Para você combiná-las, é importante você ter uma noção de falar assim, cara, o que eu coloco aqui dentro da mesma ambiência, ou então junto elas em algum tipo de processamento que traga mais unidade para elas. Isso, na verdade, assim, é um pouco de mixagem e um pouco de produção. Você nem sempre vai ter exato a visão da mixagem se você é um produtor, mas você pode seguir para ser um engenheiro de mix, mas muitas vezes é importante conversar com a pessoa que vai mixar para você, para ela entender o que você está querendo trazer com aquilo e tentar extrair o máximo do que você está combinando. Tenta pensar que aquilo é um instrumento, imagina a bateria é um instrumento e quais elementos daquele instrumento você vai trazer, com qual tipo de energia, qual tipo de impacto. E aí você vai como se fosse moldando cada timbre. Tem coisas que são muito acústicas que não vão combinar muito com alguma coisa muito eletrônica, mas isso é livre, não dá para pensar que não existe o estilo. Você tem que tentar fazer o que te agrada. E lembra sempre também de tentar afinar isso de algum jeito. É importante, não necessariamente você estar no tom exatamente com um transiente, isso já está meio profundo demais, mas é importante você ouvir e falar, cara, isso aqui está preenchendo realmente o que eu acredito no espectro das frequências. E aí você vai sentir e falar, pô, isso aqui, de repente eu posso baixar um tom nesse bumbo aqui, ou então aumentar o tom nessa caixa, tirar alguma frequência que de repente está embolando com outras frequências. Isso tem a ver com mixagem também, mas na verdade a produção e o arranjo, né, o tipo de elementos que você encontra e que você propõe para aquela música, eles estão ligados de alguma forma. E aí o conjunto disso, que é a mixagem, né, que é você misturar tudo isso, talvez coloque aquilo com mais coerência. Mas é importante você entender esses estágios, né? Se você está pegando um elemento daqui, ou então pegou um break do próprio sample que você viu, esse break tem algumas características específicas, você quer fazer um layer, como é que são esses layers? Lembra de tentar fazer os layers em cima de camadas, né? Que layer significa camada, que não se conflitam tanto. Então, se você usou uma parte já que tem muito grave, usa outra parte que tem agudo. Lembra de deixar espaço para a voz, ou então, se a bateria é o mais importante, às vezes você tem que sacrificar um pouco outros elementos
para poder ter mais ênfase. Sempre vai existir um conflito. Se você tem um baixo específico, um bumbo específico, alguém tem que ganhar ali. Da mesma forma nos seus timbres. Alguém tem que ganhar no espectro da frequência e você tenta combinar aquilo de uma forma coerente. Algumas coisas você vai ter que colocar ou não, né, mais agudas. Se você quiser sair um pouco daquele lugar, às vezes é abrir os estéreos, dependendo de alguma coisa. Isso é muito, muito amplo e infinito, assim. Para algumas pessoas, de repente eu posso até estar falando besteira por estar querendo divagar muito sobre isso, mas é muito realmente infinito e não tem regra. Mas a coerência dentro do que você está pensando, ela pode ser atingida. Então, tenta criar o que te agrada e vai acostumando com isso, tentando coisas diferentes, efeitos diferentes, tamanhos diferentes. De repente um timbre tem um certo tamanho que ele está ultrapassando ali algum espaço de frequência que de repente ele está, sei lá, mano, um bumbo ultrapassou a caixa e a caixa tem um pouco de grave que se embola. Mas isso é, cara, tudo é uma questão de gosto também. Essa questão muito específica. E eu vou pedir para vocês deixarem comentários aqui ampliando esse assunto, porque realmente é uma coisa infinita e vai do seu gosto mesmo. Você curte uma parada mais lo-fi, você curte uma parada mais hi-fi, o que isso significa, né? Como você acha esses timbres, como você os combina. Ouve muito, cara. Tenta ouvir o máximo possível de coisas, tenta combinar. Eu vou deixar na comunidade um vídeo de pessoas, alguns vídeos talvez, de pessoas que conseguem reproduzir músicas de outras pessoas. Às vezes a pessoa pega uma batida específica e ela tenta reproduzir com os timbres semelhantes. E aquilo ali te dá uma base da pessoa buscando ali, mostrando para você o processo de quantos layers são, quantas camadas, como que ele combina aqueles timbres. Isso te dá uma base forte. Eu vou deixar o link ali na comunidade. Demorou? E se quiser fazer parte da comunidade, se você está vendo isso aqui no YouTube, é só se inscrever aqui no primeiro link da descrição. A gente vai se falando, em breve tem live lá. E são 2 lives por mês. A gente vai se falando todo dia aqui, 11 da manhã, Edição Independente de Música. Hoje foi um vídeo bem complexo. Eu espero poder ter colaborado de alguma forma. Vamos para cima, família.